Desde o momento em que a vida nos toca com seus desafios, dores e perdas, muitas vezes nos perguntamos qual é o propósito por trás de cada experiência, qual é o sentido das feridas que carregamos, das lágrimas que derramamos e das noites insones em que a alma parece clamar por respostas. É nesse instante que a voz divina, silenciosa mas firme, pode sussurrar ao coração: deixa eu te usar para curar. Essas palavras não são apenas um convite, são um chamado à transformação, um chamado à entrega e à cooperação com o divino para que algo maior seja realizado através de nós, e não apenas para nós. Deus não nos chama para sermos meros espectadores de suas obras, Ele nos convida a sermos instrumentos ativos de sua cura, a refletirmos seu amor através de atos concretos de compaixão, empatia e serviço. A cura de Deus é completa, abrangendo corpo, mente e espírito. Ela transcende o simples alívio da dor física. Ela penetra nas feridas emocionais que muitas vezes permanecem invisíveis aos olhos humanos, toca os espaços quebrados da alma e restaura aquilo que o mundo não consegue consertar. Quando Deus nos diz para deixá-lo usar nossas mãos, nossas palavras e até nossa presença, Ele nos está permitindo participar de um processo sagrado, onde a vida de outro ser humano pode ser transformada e, simultaneamente, a nossa própria fé pode ser fortalecida. Ser instrumento de cura não é tarefa pequena. É responsabilidade que exige humildade, paciência, fé inabalável e disposição para ouvir a direção de Deus mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. No Antigo Testamento, encontramos inúmeros exemplos do uso de pessoas como instrumentos de Deus para restaurar, salvar e curar. O profeta Eliseu, por exemplo, demonstrou através de sua vida como a obediência e a confiança total em Deus podem se tornar canais de milagres. Ao atender ao chamado divino, Eliseu realizou feitos que pareciam impossíveis aos olhos humanos. Purificou águas contaminadas, multiplicou alimentos para alimentar multidões e curou enfermos. Através dessas ações, vemos claramente que Deus não apenas realiza milagres diretamente, mas muitas vezes escolhe operar por meio de pessoas comuns, que se tornam prolongamentos de sua graça e amor. No Novo Testamento, Jesus Cristo nos dá o exemplo mais completo de cura. Ele não apenas curava doenças físicas, ele tocava corações, restaurava relacionamentos quebrados, libertava os oprimidos e fortalecia a fé daqueles que duvidavam. Quando ele instruiu seus discípulos a irem e pregarem o Evangelho, também os enviou com autoridade para curar os enfermos, expulsar demônios e trazer alívio aos aflitos. A instrução de Cristo nos mostra que a cura e a salvação caminham lado a lado, e que Deus deseja que cada um de nós participe dessa obra redentora. Ser usado por Deus para curar é, portanto, uma extensão natural da fé e do amor que nos são concedidos. Ser instrumento de cura exige também coragem. O chamado de Deus muitas vezes nos tira da zona de conforto e nos coloca em situações onde nossa fé é testada. A obediência de Ananias ao visitar Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, é um exemplo perfeito de como a confiança na direção divina pode superar o medo e a dúvida. Ananias poderia ter hesitado, lembrando-se da reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos, mas ele escolheu ouvir a voz de Deus e agir. O resultado foi extraordinário. Saulo foi curado da cegueira e transformado em um dos maiores instrumentos da propagação do Evangelho. Esse episódio nos ensina que a cura que Deus realiza através de nós muitas vezes exige coragem, discernimento e fé firme, mesmo diante de situações que parecem desafiadoras ou perigosas. A prática da cura divina também nos ensina sobre a importância da empatia. Para ser instrumento de Deus, precisamos aprender a ouvir verdadeiramente as dores do outro, a enxergar além das aparências e a sentir compaixão genuína. Isso não significa que devemos carregar os fardos dos outros sozinhos, mas que devemos ser canais de consolo e esperança. Um gesto simples, uma palavra de encorajamento ou uma oração intercessória podem ser os meios pelos quais Deus opera a restauração. A empatia abre espaço para que a presença divina se manifeste, transformando momentos de dor em oportunidades de crescimento e renascimento espiritual. Além disso, ser usado por Deus para curar nos leva a uma profunda reflexão sobre nossas próprias feridas. Muitas vezes, para ajudar a curar outros, precisamos permitir que Deus cure também os nossos próprios espaços quebrados. A cura que damos não é separada da cura que recebemos, elas caminham juntas. Ao nos colocarmos à disposição de Deus, Ele trabalha em nós primeiro, preparando-nos para sermos instrumentos eficazes de sua graça. É nesse processo de transformação pessoal que aprendemos a verdadeira humildade, paciência e amor incondicional, qualidades essenciais para qualquer curador espiritual. A cura que Deus realiza também é um testemunho do seu poder e amor. Quando uma vida é restaurada, quando uma alma encontra paz ou quando uma ferida emocional é cicatrizada, aqueles que testemunham essas ações percebem a manifestação do reino de Deus na terra. É um lembrete de que Deus ainda atua, de que seu poder não foi diminuído e de que Ele deseja trazer esperança e renovação ao mundo. A cura divina é,
portanto, não apenas um ato de misericórdia, mas também um sinal para todos de que o amor de Deus é real, presente e transformador. Nos dias atuais, o convite para ser instrumento de cura continua mais relevante do que nunca. Em um mundo marcado por sofrimento, injustiça, doenças e solidão, a oportunidade de permitir que Deus nos use para tocar a vida de alguém é um privilégio sagrado. Isso não se limita a curas físicas. Inclui também ajudar pessoas a encontrar paz em meio ao caos, orientar corações feridos, encorajar aqueles que estão desanimados e, acima de tudo, ser presença constante da graça de Deus em meio ao sofrimento humano. Cada ato de bondade, cada oração fervorosa e cada gesto de compaixão se torna um canal pelo qual Deus pode operar milagres. Entretanto, é essencial lembrar que a cura que Deus realiza por meio de nós nunca depende exclusivamente de nossos esforços ou habilidades. Somos apenas instrumentos, é Deus quem realiza a transformação. Nossa função é obedecer, confiar e estar disponíveis. Quando entendemos que não precisamos carregar sozinhos o peso de curar, mas sim nos rendermos ao seu poder, encontramos liberdade para agir com fé e eficácia. A verdadeira cura acontece quando nossas mãos, palavras e corações estão alinhados com a vontade divina, permitindo que ele se manifeste plenamente através de nós. A fé é o alicerce dessa missão. Sem fé, o chamado para ser instrumento de cura perde força e clareza. A fé nos sustenta nos momentos de dúvida, nos dá coragem diante do medo e nos mantém firmes quando os resultados não são imediatos. É a fé que nos permite dizer sim ao convite divino, mesmo sem entender totalmente como ou quando a cura ocorrerá. E é justamente essa fé que muitas vezes desperta milagres, porque Deus age poderosamente naqueles que confiam completamente nele. Além da fé, a obediência é um componente crucial. Ouvir a voz de Deus, atender ao seu chamado e agir conforme suas instruções exige disciplina espiritual, humildade e compromisso. Moisés hesitou, Elias duvidou, Ananias tremeu diante do chamado, mas todos experimentaram a eficácia da obediência quando escolheram confiar. Obedecer a Deus para ser instrumento de cura significa estar disposto a colocar de lado nossas inseguranças, medos e preconceitos, permitindo que Ele conduza cada ação e palavra. A entrega total é, portanto, essencial. Quando nos rendemos completamente, reconhecendo que a capacidade de curar não é nossa, mas dele, abrimos caminho para milagres extraordinários. Essa entrega não é passiva, é um ato de coragem, determinação e amor. Significa dizer, Senhor, usa-me como quiser. Deixa-me ser canal da tua cura. Que minha vida seja instrumento da tua graça. Essa rendição transforma não apenas os outros, mas também a nós mesmos, porque nos conecta profundamente com a fonte da vida, do amor e da restauração. Ao longo de nossas vidas, podemos ser chamados a curar de diferentes maneiras. Às vezes, é através de ações concretas e visíveis, outras vezes, é através de presença silenciosa, escuta atenta ou oração intercessória. Deus conhece a necessidade de cada pessoa e nos equipa para que sejamos instrumentos adequados em cada situação. Nenhum gesto é pequeno diante dele. Mesmo um simples ato de bondade pode ser veículo de sua cura. A grandeza do milagre não está na magnitude do ato humano, mas na manifestação do poder de Deus através de nós. Em suma, ser instrumento de Deus para curar é uma honra e uma responsabilidade que exige fé, obediência, entrega e empatia. É reconhecer que não somos o centro do poder, mas canais através dos quais o amor divino pode fluir e transformar vidas. É compreender que a verdadeira cura vai além do corpo, tocando a alma, restaurando corações e despertando esperança. Quando respondemos ao chamado de Deus, abrimos caminho para milagres, não apenas na vida daqueles que tocamos, mas também em nossa própria jornada de fé e crescimento espiritual. Que cada um de nós possa ouvir essa voz divina em nosso coração, deixa eu te usar para curar. Que tenhamos coragem para dizer sim, fé para acreditar, humildade para obedecer e amor suficiente para tocar vidas. Que possamos ser canais de esperança, instrumentos de restauração e testemunhas vivas do poder transformador de Deus. E que, através de nossa disposição, o mundo possa experimentar, mesmo que por momentos, o abraço curador do Criador, capaz de restaurar, renovar e dar vida em abundância.